A garota mendiga se aproximou da noiva em um casamento e gritou: "Mamãe!" Todos os convidados ficaram sem palavras ao ver aquilo. Por um breve instante, o mundo pareceu parar. As risadas alegres dos convidados, o som da música suave que preenchia o ar e até mesmo o vento leve que soprava através das árvores ao redor do jardim pareciam ter desaparecido. Todos os olhares se voltaram para a cena inesperada que se desenrolava diante deles. A noiva, vestida em seu vestido branco impecável, segurando com firmeza o buquê de flores brancas, congelou no lugar. Seu rosto, antes iluminado pelo sorriso de felicidade, agora mostrava uma expressão de pura confusão. Os olhos dela, arregalados e fixos na garota à sua frente, não pareciam capazes de compreender o que estava acontecendo. O que aquela jovem mendiga fazia em seu casamento? E mais importante, por que ela a chamava de mamãe? A garota era jovem, não devia ter mais do que 8 ou 9 anos. Seu rosto estava sujo, o cabelo desgrenhado e as roupas que usava eram rasgadas e manchadas, sinais claros de que vivia nas ruas. Ela tinha os pés descalços e carregava uma pequena sacola de pano encardido, como se todas as suas posses estivessem ali. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos. Havia algo neles que a noiva não conseguia ignorar. Eram grandes, castanhos e brilhavam com uma intensidade que pareciam implorar por algo. "Mamãe!" repetiu a garota, desta vez com mais urgência. Sua voz, rouca e quebrada, parecia atravessar o silêncio que tomara conta do jardim. Ela deu mais um passo à frente, sem hesitar. Os convidados, inicialmente paralisados pela cena, começaram a murmurar entre si. Quem era aquela garota? Por que ela estava invadindo o casamento? Alguns cochichavam, outros olhavam para a noiva, esperando algum tipo de resposta. O noivo, que estava ao lado dela, deu um passo em sua direção, segurando levemente seu braço. "Clara, quem é essa menina?" sussurrou ele, sua voz preocupada. Clara, a noiva, balançou a cabeça, sem saber o que responder. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Seu coração batia descompassado e uma sensação estranha, como um pressentimento, começava a tomar conta de seu corpo. Algo naquela garota parecia familiar, mas ela não sabia por quê. A garota, por sua vez, não desviou o olhar. Ela continuava encarando Clara com uma mistura de esperança e desespero, como se esperasse que a noiva a reconhecesse, que de alguma forma a aceitasse. No entanto, Clara não conseguia reagir. Seus pés pareciam presos ao chão, suas mãos tremiam levemente e sua mente estava em um turbilhão de pensamentos confusos. Finalmente, uma das madrinhas, percebendo o constrangimento e o desconforto crescente, se aproximou da garota. "Querida, você está perdida?" perguntou ela com uma voz suave, tentando aliviar a tensão. "Onde estão seus pais?" A garota, sem tirar os olhos de Clara, balançou a cabeça. "Eu só tenho ela", respondeu apontando para Clara. "Ela é minha mãe, eu sei que é." A madrinha lançou um olhar incerto para Clara, que ainda estava atordoada. O noivo, sentindo o peso do olhar dos convidados, deu um passo à frente. "Isso deve ser algum tipo de mal-entendido", disse ele, tentando manter a calma. "Vamos resolver isso." Ele se aproximou da garota, tentando ser gentil, mas antes que pudesse falar, a garota recuou um passo, abraçando sua pequena sacola com mais força, como se estivesse com medo de que alguém a tirasse dali. "Não", gritou a garota. "Não é um erro. Eu sei que ela é minha mãe. Eu sei disso." A confusão nos olhos de Clara aumentava. Ela nunca tinha visto aquela criança antes, e ainda assim havia algo que a inquietava profundamente. Um sentimento estranho, algo que ela não conseguia explicar, começou a crescer em seu peito. E quando seus olhos se encontraram novamente com os da menina, Clara sentiu como se estivesse diante de um pedaço do seu passado que ela não conseguia lembrar. Eu não sou sua mãe", murmurou Clara, finalmente conseguindo falar. Mas sua voz estava trêmula, incerta. A garota, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça com mais força. "É sim, eu lembro de você. Eu te procurei por tanto tempo." As palavras da menina cortaram o ar como uma faca. Os murmúrios dos convidados ficaram mais altos, e Clara sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela. Ela não sabia o que fazer. Havia uma parte dela que queria abraçar a garota, mas outra parte, a parte racional, sabia que algo não fazia sentido. Mas então, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a garota deu um passo adiante e, em um movimento desesperado, jogou-se nos braços de Clara. "Mamãe, por favor, não me deixe de novo." Clara congelou. O contato da menina a fez estremecer, como se uma corrente elétrica tivesse passado por seu corpo. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto da garota.
molhando o vestido branco da noiva. E naquele momento, por mais impossível que parecesse, algo dentro de Clara quebrou. O mundo ao seu redor desapareceu, e ela ficou ali, paralisada, com a mente girando em busca de respostas. O som dos murmúrios crescia ao redor de Clara, mas ela não conseguia ouvir nada claramente. Seu mundo, que até alguns minutos atrás parecia perfeito e organizado, agora estava em completo caos. A garota em seus braços tremia, as mãos pequenas agarrando seu vestido como se nunca mais quisesse soltá-lo. Clara ainda estava em choque, seus olhos fixos no chão, sem saber o que pensar ou fazer. "Mamãe." A garota sussurrou mais uma vez, com a voz embargada pelas lágrimas. Clara sentiu uma onda de calor e confusão subir por seu corpo. Algo dentro de si estava começando a ceder, uma barreira que ela não sabia que existia, mas que agora parecia estar desmoronando. Ela não sabia por que aquela garota a chamava de mãe. Não sabia como responder a isso, e o olhar preocupado de seu noivo ao seu lado apenas piorava a situação. Ele esperava uma resposta, assim como todos os outros convidados. Mas Clara não tinha uma resposta. Ela não era mãe. Não poderia ser mãe. Ou poderia? Os pensamentos de Clara estavam tão embolados que ela mal percebeu quando seu noivo, Rodrigo, se aproximou mais uma vez, tocando levemente seu ombro. "Clara, o que está acontecendo?" ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de preocupação. Clara não conseguia desviar os olhos da garota. O toque de Rodrigo a trouxe de volta à realidade, mas não respondeu suas perguntas. As mãos dela estavam paradas, sem reação, enquanto o vestido começava a ser manchado pelas lágrimas da menina. "Eu não sei", respondeu Clara, sua voz mal saindo. Rodrigo olhou ao redor, claramente preocupado com os olhares cada vez mais curiosos e julgadores dos convidados. A situação precisava ser resolvida antes que escapasse do controle. Ele fez sinal para um dos seguranças do evento, mas Clara rapidamente levantou a mão, impedindo qualquer intervenção. "Espere", pediu ela, quase em um sussurro. O olhar dela agora estava fixo no rosto da menina, que finalmente soltou o vestido, mas permaneceu a poucos centímetros de distância, ainda observando Clara com olhos marejados de lágrimas e principalmente cheios de expectativa. "Qual é o seu nome?", perguntou Clara com a voz trêmula. A garota enxugou os olhos com as costas da mão, parecendo aliviada por finalmente estar sendo ouvida. "Sofia", respondeu ela, com um fio de voz. "Meu nome é Sofia." Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Algo no nome da garota a incomodava profundamente. Era como se ela já tivesse ouvido aquele nome antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Ela franziu a testa, sentindo que o nome trazia consigo um peso, uma memória que estava enterrada em algum lugar profundo de sua mente. Rodrigo, ao lado, ainda parecia completamente perdido. Ele lançou um olhar confuso para Clara, claramente esperando que ela explicasse tudo aquilo. Mas Clara apenas balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Ela não conhecia aquela garota, nunca tinha visto seu rosto, mas por que sentia essa ligação estranha com ela? "Onde estão seus pais, Sofia?", perguntou Clara, tentando manter a calma, embora seu coração estivesse batendo acelerado. Sofia balançou a cabeça com força, como se a pergunta fosse absurda. "Eu só tenho você", respondeu ela, sua voz cheia de desespero. "Eu te procurei por tanto tempo. Por favor, não me mande embora, mamãe." Aquelas palavras atingiram Clara com uma força que ela não esperava. "Eu te procurei por tanto tempo." O que aquilo significava? Como uma menina tão jovem poderia estar falando com tanta certeza, tanta emoção? Clara sentiu as pernas tremerem, e por um breve momento pensou que poderia desmaiar. Rodrigo percebeu seu desconforto e a segurou levemente pelo braço, tentando ajudá-la a se manter firme. O ambiente ao redor parecia se fechar cada vez mais. Os murmúrios dos convidados, a música que agora soava distante e até o calor do sol pareciam distantes e irreais. Tudo que Clara conseguia ver eram os olhos suplicantes de Sofia. E dentro de si, uma sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado, algo que envolvia seu passado. Rodrigo deu um passo à frente, tentando tomar o controle da situação. "Escute, Sofia. Não sabemos quem você é, mas vamos tentar te ajudar, ok? Vamos chamar alguém para cuidar de você", disse ele, a voz calma, mas firme. Sofia imediatamente recuou, o medo estampado em seu rosto. "Não", ela gritou, o pânico evidente. "Eu não vou embora com eles. Eu não quero ir para outro abrigo. Eu quero ficar com minha mãe." A palavra abrigo ecoou na mente de Clara, trazendo consigo uma série de perguntas e sentimentos conflitantes. Sofia estava vivendo em um abrigo?
O que havia acontecido com ela? E por que de todas as pessoas ela estava chamando Clara de mãe? Tudo aquilo parecia tão surreal que Clara começou a duvidar da própria realidade. Mamãe, por favor, não me mande embora. Repetiu Sofia, desta vez em um tom mais baixo, quase sussurrando, enquanto lágrimas silenciosas continuavam a descer por seu rosto. Clara sentiu uma dor estranha em seu peito, como se aquelas palavras estivessem perfurando uma ferida antiga que ela não sabia que tinha. Ela olhou para Sofia, que agora parecia tão pequena e vulnerável, como uma criança que só queria ser amada, que só queria pertencer a algum lugar. E de repente, a dúvida começou a tomar conta de Clara. Havia algo em seu passado que ela havia esquecido. Poderia haver algo que explicasse por que aquela garota acreditava tão desesperadamente que ela era sua mãe? Rodrigo olhou para Clara, esperando que ela dissesse algo, mas tudo o que ela conseguiu fazer foi balançar a cabeça, ainda em um estado de confusão total. Eu não sei o que está acontecendo, disse ela, com a voz baixa e trêmula. Talvez, começou Rodrigo, tentando ser racional. Talvez ela tenha te confundido com alguém. Podemos investigar, descobrir de onde ela veio. Clara assentiu lentamente, mas o olhar de Sofia permaneceu fixo nela, como se estivesse esperando algo mais, algo que Clara não sabia se poderia oferecer. O coração de Clara batia acelerado, e ela sentia que estava à beira de descobrir algo profundo e doloroso. Foi então que uma das madrinhas, Laura, se aproximou mais uma vez, com uma expressão preocupada. Ela sussurrou algo para Rodrigo, que balançou a cabeça, concordando. Vamos resolver isso depois, ok? Disse Laura, tentando acalmar a situação. Por agora, talvez devêssemos levar a garota para um lugar tranquilo, longe de toda essa confusão. Rodrigo fez um gesto para que um dos seguranças se aproximasse, mas Clara, ainda confusa, levantou a mão novamente. Não. Ela olhou para Sofia, que ainda estava parada ali, cheia de expectativa. Eu mesma vou falar com ela. Havia algo em Clara que estava começando a ceder. Ela precisava de respostas. Precisava entender por que aquela garota estava ali, no dia do seu casamento, chamando-a de mãe. Mesmo que aquilo parecesse um completo absurdo, mesmo que sua mente racional dissesse que era impossível, algo dentro dela estava profundamente abalado. Clara se aproximou de Sofia, ajoelhando-se na frente da garota. Ela sentiu o olhar de todos os convidados queimando em suas costas, mas naquele momento ela não se importava. Sofia, começou Clara, com a voz suave. Eu prometo que vamos descobrir o que está acontecendo, mas você precisa me contar. Por que você acha que eu sou sua mãe? Sofia hesitou por um momento, como se estivesse lutando para encontrar as palavras, mas então, com uma voz cheia de emoção, ela respondeu. Porque eu lembro de você. Eu lembro de você me deixando no hospital. Eu era muito pequena, mas eu lembro você foi embora, e eu nunca te vi de novo. Mas eu sei que você é minha mãe. Eu sei que sim. As palavras de Sofia atingiram Clara como um raio. O hospital. Clara começou a sentir a realidade se afastando de novo, enquanto sua mente tentava processar o que a garota estava dizendo. Ela mal podia respirar. O hospital. Algo em sua memória estava tentando emergir, algo que ela havia esquecido, ou talvez reprimido. Um peso enorme caiu sobre seus ombros. Sofia estava dizendo a verdade? Seria possível que, de alguma forma, ela estivesse conectada a essa garota de um modo que sua mente não conseguia compreender? Clara olhou para Sofia mais uma vez, seu coração apertado, e antes que pudesse falar, sentiu as lágrimas começarem a encher seus olhos. O hospital. Aquele fragmento do passado que ela havia enterrado por tanto tempo começava a ressurgir, trazendo com ele perguntas, dores e uma realidade que Clara não sabia se estava pronta para enfrentar. Clara mal conseguia respirar. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, repetidas vezes, como uma canção que ela havia tentado esquecer, mas que agora voltava com toda a força. O hospital. Ela deixou a menina no hospital. Mas como isso seria possível? As imagens em sua cabeça eram fragmentadas, confusas, e quanto mais ela tentava entender, mais sua mente parecia bloqueada. Sofia, por outro lado, observava cada movimento de Clara com os olhos grandes e ansiosos, como se esperasse uma reação, uma confirmação de tudo o que havia dito. Mas Clara ainda estava em choque, sua mente em conflito com a realidade que estava começando a se revelar. Rodrigo, ao lado dela, percebendo o tumulto emocional pelo qual Clara estava passando, colocou a mão no ombro dela, tentando oferecer algum conforto. Clara, você está bem?
Ele perguntou, baixinho, como se temesse perturbar a frágil calma que estava se formando ao redor deles. Clara olhou para ele com um olhar perdido. Como ela poderia estar bem? Tudo que ela conhecia, tudo que havia construído em sua vida, parecia estar desmoronando diante de seus olhos. E a verdade era que ela nem sabia por onde começar a juntar os pedaços. Eu não sei, respondeu Clara, a voz quebrada, sem força. Rodrigo se aproximou mais, tentando manter a situação sob controle. Ele sabia que não era o momento de ter uma conversa profunda sobre o que estava acontecendo, mas Clara precisava de respostas. Todos precisavam. Talvez seja melhor darmos um tempo para processar isso, sugeriu ele, tentando soar racional. Podemos falar com alguém, descobrir de onde essa menina veio. Mas Clara não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. A menção do hospital tinha despertado algo em sua memória, algo que ela não conseguia mais ignorar. O hospital. A imagem começou a ganhar forma lentamente em sua mente, como se uma cortina estivesse sendo levantada sobre uma parte de seu passado que ela havia trancado a 7 chaves. Eu preciso de 1 minuto, disse Clara, afastando-se de Rodrigo e se levantando. Sofia, que estava observando tudo com olhos atentos, deu um passo à frente, como se estivesse pronta para seguir Clara para onde quer que ela fosse. Mas Clara levantou a mão, pedindo que a menina ficasse onde estava. Espere aqui, por favor, disse Clara suavemente, sem raiva, apenas cheia de incerteza. Ela precisava de ar, precisava pensar. Caminhando rapidamente para longe da multidão de convidados, Clara seguiu em direção ao jardim lateral da casa, onde o burburinho das pessoas parecia se dissipar. Cada passo que dava, sentia seu coração bater mais forte, e sua mente estava uma tempestade de dúvidas e lembranças confusas. O hospital. Isso aconteceu antes de sua vida se estabilizar. Muito antes de ela conhecer Rodrigo, muito antes de ela se tornar a mulher confiante que era agora. Havia algo ali em seu passado que estava começando a emergir, mas que ela não queria encarar. Ela parou ao lado de uma pequena fonte. O som suave da água lhe trouxe um breve momento de tranquilidade, mas logo foi interrompido por uma torrente de lembranças. Era há mais de uma década. Clara não tinha mais do que 20 anos na época. Sua vida era um caos. Ela havia acabado de sair de uma relação complicada, cheia de mentiras e arrependimentos, e estava sozinha no mundo. Naquele tempo, ela estava perdida, sem rumo. E foi naquele período de turbulência que tudo aconteceu. Ela se lembrou de estar grávida. O pânico que sentiu quando descobriu. Não havia ninguém para quem pudesse recorrer. Seus pais não estavam mais presentes em sua vida, e seus amigos de então não tinham como ajudá-la. Ela se viu completamente sozinha, carregando uma criança que não sabia se poderia ou deveria ter. A ideia de ser mãe naquele momento parecia impossível. Clara se lembrou das noites em claro, chorando, sem saber o que fazer. E então o parto. Tudo havia sido um borrão, uma mistura de dor, medo e desespero. O hospital, a pressão, a solidão esmagadora e depois a decisão. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a rolar por seu rosto. A decisão. Ela deixou a criança no hospital. Deu a criança para adoção. Foi sua única saída. Pelo menos era o que acreditava naquela época. Sua vida estava destruída, ela não tinha recursos, não tinha apoio e achou que era a melhor opção para o bebê. Deixá-la com alguém que pudesse dar-lhe uma vida melhor. Mas agora aquela criança estava de volta. E tudo que Clara achava que havia enterrado, tudo que acreditava ter superado, estava ressurgindo de maneira brutal. Sofia, a criança que ela abandonou. Clara sentiu uma dor aguda no peito, como se todo o peso de sua escolha estivesse esmagando seu coração. Ela não tinha planejado isso. Ela nunca quis voltar a ver essa parte de sua vida. Mas ali estava ela, em carne e osso, chamando-a de mãe. Mamãe, murmurou Clara para si mesma como se tentasse entender o significado da palavra. Ela se sentia engolida pelo turbilhão de emoções. Culpa, dor, medo. Tudo estava presente. Aquele passado que ela havia tentado apagar estava agora diante dela, no rosto daquela menina que a olhava com esperança. Clara? A voz suave de Rodrigo quebrou seu transe. Ele se aproximou devagar, respeitando o espaço de Clara, mas com uma expressão preocupada. Claramente, ele sabia que algo importante estava acontecendo. Algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Você, começou ele com cuidado. Você conhece essa menina, não é? Clara olhou para ele, seus olhos ainda marejados de lágrimas. Ela não sabia como responder.
Rodrigo, o homem com quem ela estava prestes a se casar, o homem que ela amava, não sabia dessa parte de seu passado. Ela nunca havia contado, e agora tudo estava vindo à tona, de uma maneira que ela nunca havia previsto. Clara hesitou, sentindo o peso da verdade. Acho que sim. Rodrigo franziu a testa, sua expressão se tornando mais séria. Como assim, acha que sim? Clara, o que está acontecendo? Quem é essa garota? Clara respirou fundo, tentando manter o controle sobre as lágrimas que ameaçavam cair. Ela sabia que não podia mais evitar. A verdade estava ali, diante dela, e ela precisava enfrentar isso, por mais doloroso que fosse. Anos atrás, muito antes de eu te conhecer, Rodrigo, começou Clara com a voz trêmula. Eu tive uma filha. Rodrigo ficou em silêncio, sua expressão de choque deixando claro que ele não esperava aquilo. Eu era muito jovem e eu estava perdida. Não sabia o que fazer. Eu não tinha ninguém para me apoiar e eu achei que a melhor coisa a fazer era... Clara engoliu em seco, as palavras difíceis de dizer. Eu a deixei no hospital. Eu a dei para adoção. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Rodrigo parecia estar processando tudo, tentando encaixar as peças. Ele olhou para Clara, depois em direção ao lugar onde Sofia ainda estava, a poucos metros de distância. E você acha que essa garota, Sofia, é sua filha? Ele perguntou, tentando juntar os fatos. Clara fechou os olhos, sentindo o peso da culpa cair sobre ela como uma avalanche. Eu não sei, respondeu ela, sua voz quase inaudível. Mas, se ela for, eu não sei o que vou fazer. Rodrigo ficou parado por um momento sem saber o que dizer. Ele olhou para Clara, depois para Sofia, e por fim, suspirou profundamente. A situação estava muito além do que ele poderia ter imaginado para o dia de seu casamento. Precisamos descobrir a verdade, disse ele finalmente. Não podemos continuar assim. Clara sabia que ele tinha razão. Por mais que quisesse fugir da situação, por mais que desejasse que tudo fosse um erro, algo dentro dela dizia que não era. Sofia era sua filha. E agora ela teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. O casamento havia sido interrompido, mas algo muito maior estava em jogo. Clara olhou para Sofia, a menina que esperava pacientemente, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser revelada. O medo no coração de Clara se transformou em uma resolução silenciosa. Ela precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com um suspiro profundo, Clara olhou para Rodrigo e em seguida para Sofia. A próxima conversa seria difícil, mas necessária. E de alguma forma, ela sabia que a vida de todos mudaria para sempre. Clara ficou parada por alguns minutos, o silêncio do jardim pesando sobre ela. O choque da revelação ainda vibrava em sua mente. A filha que ela havia deixado no hospital tantos anos atrás, o capítulo de sua vida que ela havia trancado e enterrado, agora estava diante dela, trazendo consigo uma tempestade de emoções que Clara não sabia como enfrentar. Sofia. O nome que agora ecoava em sua mente, trazendo um peso difícil de suportar. Clara olhou para a menina à distância, sentada em um canto do jardim, seus olhos grandes e cheios de expectativa voltados para ela. O vestido rasgado e sujo de Sofia contrastava fortemente com a beleza e a elegância do casamento, como se ela não pertencesse àquele cenário. No entanto, o que mais incomodava Clara não era a aparência da menina, mas sim o sentimento avassalador de culpa e responsabilidade que crescia dentro dela. Rodrigo, ao lado de Clara, também parecia perdido em seus próprios pensamentos. Ele havia absorvido a revelação com uma expressão de choque, mas como sempre, tentava manter a calma. Clara sabia que ele estava tentando ser forte por ela, mas a verdade era que ele também estava confuso, sem saber o que fazer a seguir. Então, ela é realmente sua filha? Perguntou Rodrigo, quebrando o silêncio, sua voz baixa, quase como um sussurro. Clara hesitou antes de responder. Ela queria negar, queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido, mas o que estava diante de seus olhos era impossível de ignorar. Eu não sei, admitiu ela, a voz trêmula. Mas Rodrigo, algo dentro de mim diz que sim, que essa menina, Sofia, é minha filha. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, respirando fundo, tentando processar a informação. Se isso for verdade, Clara, o que vamos fazer? Perguntou ele com um tom de preocupação. Essa era a pergunta que Clara temia. O que fazer agora? Durante anos, ela havia carregado a culpa de ter deixado a filha no hospital, tentando convencer a si mesma de que aquela era a decisão certa, de que outra família poderia cuidar melhor da criança do que ela. E agora, de repente, tudo voltava com força total. Eu preciso falar com ela.
disse Clara, finalmente com determinação em sua voz. Rodrigo assentiu, embora seus olhos mostrassem preocupação. Ele sabia que essa conversa não seria fácil, e o peso daquela revelação afetaria ambos de maneiras que ainda não podiam compreender. Clara se aproximou de Sofia, que estava sentada sozinha no canto do jardim. Os convidados, em um murmúrio confuso e ansioso, observavam de longe, claramente cientes de que algo grande estava acontecendo, mas sem entender todos os detalhes. As madrinhas, ainda nervosas, tentavam manter a calma, enquanto os padrinhos discutiam em voz baixa. Sofia levantou os olhos quando viu Clara se aproximando, sua expressão imediatamente suavizando. Havia uma mistura de esperança e medo em seus olhos. Clara podia ver isso. Sofia era uma criança que carregava muito mais peso emocional do que deveria, e agora estava em busca de algo que ela mesma mal entendia. Clara se ajoelhou na frente da menina, tentando parecer mais calma do que realmente estava. Sofia, começou ela com a voz suave. Eu preciso que você me diga a verdade. Como você chegou aqui? Quem te trouxe até mim? Sofia olhou para Clara com um olhar triste, mas determinado. Eu não tenho ninguém, mamãe, respondeu a garota, sua voz embargada. Ninguém me trouxe até aqui. Eu te procurei. Eu estive em abrigos e na rua, mas eu sabia que te encontraria um dia. Clara sentiu um nó apertar em sua garganta. A menina havia passado por tanto, e tudo isso por causa de uma escolha que ela mesma havia feito anos atrás. Uma escolha que na época parecia a única solução possível, mas que agora se mostrava cheia de consequências dolorosas. Mas como você soube que eu estaria aqui? Insistiu Clara, tentando entender melhor a situação. Sofia olhou para o chão por um momento, seus pequenos dedos brincando com o tecido rasgado de sua saia. Eu vi você uma vez, em uma revista. Eu vi seu rosto e soube que você era minha mãe. Ela olhou de volta para Clara com uma intensidade surpreendente para uma criança. Eu não sei como explicar. Eu apenas sabia. O coração de Clara apertou. Ela se lembrava de ter aparecido em uma revista local meses atrás, em um artigo sobre seu noivado com Rodrigo. A imagem dela, sorridente e segura de si, havia sido estampada em várias publicações. Ela nunca imaginou que aquela foto pudesse chegar até sua filha perdida, muito menos que Sofia a encontraria depois de tantos anos. Então você veio até aqui sozinha? Perguntou Clara, tentando manter a calma, mas sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Sofia assentiu, mordendo o lábio. Sim, foi difícil, mas eu sabia que tinha que te encontrar. Clara sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Parte dela estava devastada pela ideia de que Sofia havia vindo na rua, em abrigos, procurando desesperadamente por ela. Outra parte estava assustada com o que viria a seguir. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Agora que Sofia havia encontrado, o que ela faria? Como poderia redimir-se depois de tantos anos? Rodrigo se aproximou, sua expressão ainda preocupada. Ele sabia que Clara precisava de espaço para lidar com aquilo, mas também sabia que não poderiam simplesmente deixar as coisas como estavam. Precisamos descobrir mais sobre isso, disse ele, com cuidado. Não podemos simplesmente levar Sofia embora sem entender o que aconteceu com ela. Clara sabia que ele tinha razão. Embora o desejo de abraçar Sofia e protegê-la fosse forte, havia muitas perguntas sem respostas. Ela precisava saber o que havia acontecido nos anos em que Sofia estava desaparecida e precisava entender se era realmente sua filha. Você tem alguém que cuida de você? Perguntou Clara, a voz carregada de preocupação. Sofia balançou a cabeça, tristemente. Não, eu só tinha você, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. O peso daquelas palavras caiu sobre Clara como uma tonelada de pedras. Não havia mais dúvidas. Ela precisava resolver aquilo, de uma forma ou de outra. Vamos cuidar disso, disse Clara, finalmente com a voz firme. Rodrigo assentiu ao lado dela, entendendo o que ela queria dizer. Aquilo não podia mais ser ignorado. Clara levantou-se e com um suspiro profundo olhou em volta. O casamento estava completamente interrompido. Os convidados, ainda confusos, não sabiam o que fazer, mas Clara sabia que não podia seguir em frente com a cerimônia enquanto essa verdade não fosse revelada. Ela virou-se para Rodrigo, sua expressão mostrando o quanto aquilo estava pesando sobre ela. Não posso continuar com o casamento agora, disse ela, sua voz baixa, mas determinada. Rodrigo olhou para Clara com uma mistura de compreensão e tristeza.
Ele sabia que Clara estava sendo honesta, e por mais que fosse difícil, ele também sabia que não havia como seguir em frente até que resolvessem essa questão. Eu entendo, respondeu ele com um pequeno aceno de cabeça. Vamos resolver isso primeiro. Clara olhou para Sofia novamente, e a menina parecia mais aliviada agora que estava ao lado de Clara, como se finalmente tivesse encontrado o que estava procurando. No entanto, Clara sabia que ainda havia muito a descobrir. Rodrigo fez sinal para um dos seguranças. E logo eles estavam organizando um transporte para levar Clara, Sofia e ele para um local onde pudessem conversar com mais calma, longe dos olhares curiosos e do julgamento dos convidados. Vamos te levar para um lugar seguro, Sofia, disse Clara, colocando a mão no ombro da menina. Sofia olhou para ela com olhos brilhantes, repletos de esperança. Então você vai cuidar de mim, mamãe? Perguntou Sofia, sua voz suave, quase temerosa de que a resposta pudesse ser negativa. Clara sentiu o coração se apertar mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente. Uma sensação de determinação, de que, de uma forma ou de outra, ela faria o que fosse necessário para acertar as contas com seu passado. Sim, respondeu Clara com firmeza. Eu vou cuidar de você. Enquanto saíam do jardim, Clara sabia que aquela decisão era apenas o começo de uma longa jornada. Uma jornada cheia de desafios, mas que ela estava disposta a enfrentar. Porque, finalmente, depois de tantos anos, ela havia reencontrado sua filha, e dessa vez ela não a deixaria ir. Clara olhava pela janela do carro, enquanto a cidade passava lentamente ao lado, mas sua mente estava distante. As luzes da rua e os sons dos motores ao redor pareciam abafados em comparação ao turbilhão de emoções que ela estava enfrentando por dentro. Rodrigo dirigia em silêncio, respeitando o espaço de Clara enquanto ela processava tudo o que havia acontecido. No banco de trás, Sofia, com o rosto cansado, olhava pela janela com uma expressão mista de alívio e curiosidade. Para ela, finalmente estar perto de Clara era o que importava. Você está bem? Perguntou Rodrigo suavemente, sem tirar os olhos da estrada. Clara virou-se para ele, seus olhos ainda cheios de dúvidas, mas com uma pequena centelha de determinação. Não sei se bem é a palavra certa, murmurou ela, mas estou tentando entender tudo. Rodrigo assentiu silenciosamente, compreendendo a confusão pela qual ela estava passando. Clara nunca havia mencionado nada sobre ter uma filha, e essa revelação repentina abalou o mundo que ambos conheciam. Vamos lidar com isso juntos, ok? Disse ele, tentando tranquilizá-la. Clara apenas assentiu, grata pelo apoio, mas sabendo que havia muito mais em jogo. Ela não sabia se estava preparada para ser mãe de Sofia. Não depois de tantos anos e com tantas coisas não ditas entre elas. Como ela poderia começar a reparar o dano? Como poderia pedir perdão por algo tão devastador? Ao chegarem ao prédio onde moravam, Rodrigo estacionou o carro e Clara desceu com Sofia ao seu lado. Eles subiram para o apartamento, onde finalmente a tensão do dia começou a pesar sobre Clara. O casamento não tinha sido concluído e toda a sua vida parecia estar em suspenso. Sofia, por outro lado, parecia mais tranquila agora. Estar dentro do apartamento de Clara, longe dos olhares desconfiados dos convidados e da pressão do casamento, parecia aliviar a menina. Ela explorava o ambiente com os olhos grandes, como se tentasse reconhecer cada detalhe, cada canto. Clara observava a filha com cautela, sem saber como começar o que parecia ser a conversa mais difícil de sua vida. Sofia, por que você não toma um banho e descansa um pouco? Sugeriu Clara com um sorriso nervoso. Deve estar cansada depois de tudo. A menina assentiu timidamente, mas seus olhos ainda buscavam confirmação. Era como se ela tivesse medo de que a qualquer momento Clara pudesse mudar de ideia e mandá-la embora. Você vai estar aqui quando eu sair? Perguntou Sofia, sua voz baixa, carregada de incerteza. O coração de Clara apertou ao ouvir a pergunta. O simples fato de Sofia sentir que precisava perguntar isso dizia muito sobre o que a menina havia enfrentado. Sim, Sofia, respondeu Clara, sua voz suave e firme. Eu vou estar aqui. Sofia, um pouco mais tranquila, seguiu em direção ao banheiro. Clara observou até que ela desaparecesse pela porta, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Rodrigo aproximou-se, colocando a mão no ombro de Clara. Como você está se sentindo? Perguntou ele com gentileza. Clara respirou fundo e passou as mãos pelo rosto. Eu não sei, Rodrigo. Eu sinto que não estou preparada para isso. Ela fez uma pausa, olhando para o lugar onde Sofia havia desaparecido. E se eu estragar tudo de novo?
Rodrigo apertou o ombro dela com mais firmeza. Você não está sozinha, Clara. Vamos resolver isso juntos. O primeiro passo foi trazê-la para cá. Agora vamos descobrir o que aconteceu e como podemos seguir em frente. Clara sabia que ele estava certo. Havia muitas perguntas sem resposta. Sofia estava nas ruas procurando por ela. Como ela havia parado lá? O que tinha acontecido desde o momento em que Clara deixou no hospital? Amanhã, devemos procurar o hospital e obter mais informações, sugeriu Clara, tentando manter a calma. Eu preciso de respostas. Rodrigo assentiu. Isso é uma boa ideia. Podemos verificar os registros de adoção e ver o que aconteceu depois que você a deixou. Clara sentiu uma pontada de dor ao lembrar do momento em que havia deixado a filha. Na época, achava que estava fazendo a coisa certa, mas agora tudo parecia um erro terrível. Eu só quero fazer o certo por ela, disse Clara, com a voz embargada. Eu devo isso a Sofia. Rodrigo segurou sua mão. E você vai conseguir. Isso é o mais importante agora. Na manhã seguinte, Clara e Rodrigo foram ao hospital, onde anos atrás Clara havia dado à luz. Enquanto caminhavam pelos corredores, Clara sentiu o peso das memórias antigas voltando. Ela se lembrava da dor do parto, do medo de ser mãe e de como sua vida estava fora de controle naquela época. No balcão de atendimento, Clara explicou brevemente sua situação e, após alguma espera, foi levada até o escritório da administração, onde poderia consultar os registros do período em que Sofia nasceu. O nome dela é Sofia, disse Clara, com a voz tensa ao entregar as informações à atendente. A mulher digitou algumas palavras no computador e, depois de alguns minutos de silêncio, olhou para Clara com um olhar solene. Nós encontramos os registros da sua filha, Sofia, disse ela calmamente. Clara sentiu o coração disparar. Ela esperou enquanto a atendente continuava a leitura do arquivo. Aparentemente, depois que você a deixou no hospital, ela foi encaminhada para o sistema de adoção, como esperado. A atendente fez uma pausa, sua expressão se tornando mais grave. Mas houve complicações. A família que iria adotá-la desistiu no último momento e ela foi transferida para vários abrigos nos primeiros anos de vida. Clara fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. O que ela havia feito? Tudo o que pensava naquela época era que Sofia teria uma vida melhor, mas a realidade foi muito mais cruel do que ela jamais poderia imaginar. Ela ficou no sistema de adoção por muito tempo, mas nunca foi adotada, continuou a atendente com um tom de pesar. E quando completou 6 anos, ela desapareceu de um dos abrigos. Aparentemente, ela fugiu. Clara sentiu seu corpo tremer. Tudo isso por causa de sua escolha. Sofia não tinha apenas passado por dificuldades. Ela havia sido abandonada por todos. Clara achava que estava tomando a melhor decisão, mas agora via o tamanho do erro que havia cometido. Rodrigo, percebendo o estado de Clara, colocou a mão em seu ombro. Isso não é culpa sua, Clara, disse ele com a voz firme, mas reconfortante. Ninguém poderia prever isso. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo de seus olhos. Mas eu deveria ter lutado por ela. Deveria ter tentado. A atendente, vendo o estado de Clara, ficou em silêncio, permitindo que ela processasse tudo. Depois de alguns minutos, ela gentilmente entregou a Clara uma cópia dos documentos, contendo o histórico de Sofia no sistema. Clara pegou os papéis, suas mãos tremendo. Tudo o que ela queria era uma chance de consertar o que havia feito, mas sabia que nada apagaria os anos de sofrimento que Sofia havia passado. Agora que você a encontrou, tem a oportunidade de ser a mãe que ela sempre precisou, disse a atendente, suavemente. Clara olhou para os papéis em suas mãos, sentindo o peso de suas decisões. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não podia continuar fugindo do passado. Sofia havia a procurado, e agora ela teria que ser forte para enfrentá-lo, e finalmente dar à filha a vida que ela merecia. Rodrigo e Clara deixaram o hospital em silêncio, mas Clara sabia que sua vida estava mudando. Sofia agora estava em sua vida, e de uma forma ou de outra, ela faria o possível para ser a mãe que sua filha tanto precisava. De volta ao apartamento, o silêncio que reinava entre Clara e Sofia não era desconfortável, mas carregado de significado. As últimas horas haviam sido intensas, e Clara sabia que precisaria de tempo para absorver tudo. No entanto, havia uma certeza que crescia dentro dela, a de que finalmente ela havia reencontrado sua filha. E agora, com todo o coração, queria ser a mãe que Sofia precisava. Sofia estava sentada no sofá da sala, mexendo em um dos livros que Clara havia deixado sobre a mesa. O rosto da menina parecia mais tranquilo,
mas ainda havia uma sombra de incerteza em seus olhos. Clara sabia que essa incerteza só seria superada com o tempo e com ações. Era o momento de mostrar a Sofia que desta vez ela não seria deixada para trás. Clara sentou-se ao lado de Sofia, hesitando por um momento antes de falar. Eu sei que cometi muitos erros no passado, começou Clara, sua voz baixa mas sincera. Mas eu prometo que agora vou fazer tudo o que puder para estar aqui por você. Eu quero que você se sinta segura, quero que saiba que nunca mais vou te abandonar. Sofia olhou para Clara com os grandes olhos castanhos que tanto lembravam os seus próprios. Por um momento, Clara sentiu como se estivesse vendo a si mesma na infância, e a profundidade dessa conexão a abalou. Você realmente vai ficar comigo, mamãe? Perguntou Sofia, sua voz quase um sussurro. O coração de Clara apertou ao ouvir a palavra mamãe novamente. Agora ela estava pronta para aceitá-la. Sim, Sofia, respondeu Clara, sua voz firme e cheia de amor. Eu vou ficar com você, para sempre. As palavras flutuaram no ar por um breve segundo antes de Sofia, em um gesto tímido, mas sincero, deitar a cabeça no ombro de Clara. O simples toque de sua filha fez Clara fechar os olhos por um momento, sentindo as lágrimas se formarem, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Rodrigo, que estava observando tudo de longe, sorriu suavemente ao ver a cena. Ele sabia que, apesar dos desafios que ainda viriam, aquele era o começo de algo novo. Clara havia reencontrado sua filha, e juntos, como uma nova família, eles poderiam começar a reconstruir suas vidas. Clara acariciou os cabelos de Sofia, seu coração transbordando de amor e arrependimento, mas também de esperança. Sabia que ainda havia muitas coisas a serem resolvidas. Mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava no caminho certo. Naquele momento, mãe e filha, finalmente reunidas, ficaram em silêncio, apenas apreciando o simples fato de estarem juntas. E no fundo, Clara sabia que não importa o que viesse a seguir, ela lutaria com todas as suas forças para ser a mãe que Sofia merecia. Era o início de um recomeço. E desta vez, Clara estava determinada a acertar. Chegamos a mais um final de história. O que achou desse relato? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer histórias tocantes todos os dias. E me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo.